Olá, é um prazer falar com vocês. Esse é o segundo vídeo da série Família, Pais e Filhos e nós vamos tratar hoje do tema a mãe. Qual é o seu papel e a sua influência na família e nos filhos desde a gravidez? Nós temos assim o aspecto yin, que é o que representa ali a mãe, como a energia negativa. Claro que vocês já sabem que isso não tem nada de ruim, é um aspecto da energia cósmica. Para que haja essa concepção, para que haja essa nova vida, existe o seguinte: você precisa da energia negativa e da positiva, e das duas, tá vendo entrelaçado meus dedos? Nasce uma terceira. A isso se chama vida. Essa interferência construtiva, vocês entenderam? Energia positiva, negativa, interferência construtiva cria uma nova vida. É importantíssimo aprender os termos da mecânica quântica para você compreender com muito mais profundidade como é que funciona esse universo, inclusive quando você vai a um nível familiar. A mãe, a mulher, ela tem um aspecto do cérebro direito, criatividade, multidiversidade, ou seja, ela tem a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela tem uma capacidade intuitiva sensacional. Elas têm muitas questões de sonhos lúcidos. A mulher, ela tem esse campo espiritual muito aberto. Normalmente, elas não usam isso ao seu favor. Banalizam e perdem uma oportunidade muito grande de elevar essa energia. As mulheres têm muitos sonhos que vão dar posições da vida dela, de como as coisas estão, do que ela tem que fazer, de qual é a resposta que ela pode dar a esse mundo, né, numa transformação. E quando o embrião vai se formando no útero da mãe, ele é uma parte, ou seja, aqui tem um corpo, né? Então no núcleo desse corpo tem um embrião, é no centro. É porque não dá para as pessoas entenderem, mas se pegasse, existe uma centralização, né, no útero da mãe. Esse ser fica sendo germinado ali. E se a gente pudesse olhar por um aspecto energético, você tem uma confluência de força muito grande, emaranhada, do ser, que é a centelha, fazendo toda a organização celular, com a mãe, que tem um campo telúrico fortíssimo em cima dessa criação. Por que as pessoas dizem, os grandes aí que já estudaram a questão da neurolinguística, né, dos mapas mentais, que desde o útero você tem influência fortíssima da sua mãe para o modo de você pensar, agir, ver o mundo, encarar a realidade. Tudo isso tem um grande papel, que é como a sua mãe pensava, muitas vezes é como você vai pensar. O que ela passou é o que vai determinar como você vai ver o mundo. Então vamos pegar situações para as pessoas identificarem o contexto. Então, nós temos uma pessoa e nós temos outra. Essa pessoa aqui, vamos colocar um nome X. Essa pessoa X, ela teve uma gravidez e ela foi muito feliz na gravidez, e o marido dela deu todo o apoio, eles fizeram coisas maravilhosas e sempre cultivando aquele amor daquela criança que vinha, tudo que a gente pode considerar como algo fenomenal, como algo extraordinário, que a gente nem vê tanto hoje, no sentido de transformar aquele ambiente no mais suave, no mais sutil possível. Nisso, toda aquela vibração de amor vai para aquele útero, ou seja, aquele ser recebe toda aquela emanação e ele se sente mais feliz,
e aquilo vai melhorando o seu campo de atuação, as células começam a se reproduzir com muito mais qualidade. Bom, e toda essa energia, ela vai interferir de maneira positiva, né, no caso dessa mãe, a sempre elevar essa energia, né, que o embrião está ali configurando para, ou seja, multiplica-se célula, organiza-se partes em órgãos, organiza a questão da estrutura neural, da estrutura da coluna, tudo aquilo tem uma interferência fundamental de como a mãe pensa e sente, ou seja, se for positivo, o ser que vai nascer, ele tem uma grande capacidade de nascer saudável, feliz, motivado, inteligente. E se for triste, imagine uma pessoa que nasce numa mãe que simplesmente vive uma vida negativa. Que é um exemplo dos piores que pode ter? Uma pessoa que mora na rua e vive ali usando droga, e numa relação sexual dessas aí que são configuradas por energias extremamente tóxicas, ela consegue engravidar. Agora eu vou abrir um assunto aqui interessante, que é o seguinte: nem toda gravidez é controlada pelos seres da luz. Se você pega um aspecto de uma gravidez que é feito numa viela, extremamente, como diz outro, negativo, o ambiente 100% negativo, com uma vibração baixíssima, quem está controlando aquilo ali são os seres negativos. Quem está introduzindo, né, aquela centelha ali são os seres negativos, porque está introduzindo alguém deles. E o ambiente ali, o que ele vai fazer? O magnetismo que se atrai àquele útero é um ser negativo, quase sempre. Claro que existem as exceções, não estamos aqui para generalizar nada. Só que os negativos, eles já dominam esse processo aí de fecundação há muito tempo. Quanto mais negativo, mais você tem a possibilidade deles introjetarem seres do lado deles. A luz, o bem, trabalha numa escala muito maior, aliás, infinitamente maior. Eles simplesmente conseguem aqui e ali fazer essa entrada aqui na Matrix, certo? Porém, o fluxo normal, porque existe uma coisa que é a naturalidade. Quantos seres não estão nascendo aí em situações extremamente precárias, mas vocês veem que eles têm uma luz. Por quê? Porque eles muitas vezes pediram para nascer. Lembra que eu falei no vídeo passado que muitas vezes vem um ser positivo para quebrar e para elevar uma energia de uma família que está num aspecto muito negativo? Então, quando você tem uma pessoa que vem nessa concepção, numa mãe que é muito negativa, ou seja, usa droga, só fala coisas negativas, só convive com pessoas negativas, só vive sofrendo, ansiedade, depressão, tudo. Você imagina o ambiente. É a mesma coisa de você tentar criar alguém no lodo. Aquele outro caso da mãe e do pai que realmente confluem uma energia muito boa, positiva para trazer o filho ao mundo, é a mesma coisa de você pegasse como fosse uma pluma branca e uma criancinha lá na pluma, a coisa mais linda que tem, suave, um clima morno, tudo perfeito. Do outro lado, você tem um ser na lama, chafurdando naquela lama negra. Ele está se alimentando de quê? Desse lodo de energia negativa. E qual vai ser a resposta dele na vida quando ele nascer? Quantos crianças, bebês aí, você vê aí numa maldade? Como é que você vai esperar que um ser seja bom se ele, desde o útero, ele só recebe paulada? Como é que você espera que uma pessoa seja amorosa se ela, desde o útero, ela recebe só energia negativa? Ela só recebe desprezo, ansiedade, depressão. Ela vê que o mundo a visão é a pior possível. Aí ela nasce, ela já tem aquela visão que está lá no subconsciente, tudo ficou gravado. E aí qual é a resposta que dá a vida? Você vai vendo crianças aí tendo que ser dopadas para parar, porque elas são extremamente agitadas,
extremamente nervosas, desrespeitam tudo e todos. E quando você vai olhar, se você for fazer uma anamnese, você estuda a mãe, e a mãe lá na gravidez vivia um ambiente extremamente tóxico para aquela criança. Tem muitos seres que têm que fazer tratamentos psicológicos e muitos encontram-se no despertar espiritual para fazer uma limpeza. Por quê? Quando vai crescendo ainda tem os abusos. Agora, a mãe, ela tem um papel fundamental na germinação. A mãe é a terra. Se você pegar uma terra boa, imagina aquela terra preta, que ela é extremamente rica em nutrientes. Se você colocar uma semente ali e molhar, vai nascer a planta mais linda do mundo. Agora você imagina um deserto árido, que você coloca uma semente e você mal coloca mal você rega, a raiz não consegue penetrar porque a terra é muito árida, nasce uma planta fraca. E é isso que a gente está tentando mostrar para as pessoas. A mãe, então você que tem ainda vontade de ser mãe, você que tem uma filha que já está grávida, que tem uma pessoa que você conhece que está grávida, aconselhe essa pessoa. Os pensamentos delas e os sentimentos delas vão influir nesse óvulo, vão influir nesse embrião. E elas não reclamem depois se nascer uma criança totalmente deturpada. E isso muito em favor do que elas nutriram durante a gravidez. Aí a resposta vem, e aí depois reclama-se que é o governo, que é isso, que é aquilo, sendo que a maioria dos nossos problemas é porque as pessoas não cuidam de si. Então não tem governo, não tem escola, não tem nada que resolva a falta de cuidado próprio da pessoa consigo mesma. Então eu vou ficando por aqui e o recado é simples: cuidado. Quando você está grávida, você mãe, você tem que pensar 10 vezes antes de nutrir um sentimento negativo, ficar com raiva de alguém, reclamar da vida e, principalmente, sentir ódio ou não se perdoar, sentir algo ruim contra você mesmo, porque tudo aquilo é o que você está registrando no inconsciente do seu filho e ele vai ver o mundo daquela forma. Grande abraço e até o próximo vídeo.